Olá! Partiu continuar esse bate-papo maneiro que a gente está tendo aqui? Fala pra gente, você já tinha? Interage com a gente. Se quiser escrever aí, ó, faz um comentário. Você já tinha ouvido falar de doula da morte? O quanto que é novo, o que você pensa sobre o assunto? A gente queria te ouvir. Porque eu acho que esse é um episódio, essa sequência de episódios é um episódio que diferente de tudo que a gente já tinha feito. Então, a gente tem uma expectativa de que você se manifeste. Sabia o que era? Tem mais curiosidade de saber mais? E a gente está aqui, continua com a Silvia Modeste Seidel, que é doula da morte, professora, né? Sou capelã. Capelã, professora do Sírio-Libanês de Brasília. E tem muita história para contar agora, né? E aí a gente estava antes, entre intervalo e outro, que a Jaciara ficou me provocando, que foi entrevistada ela. Foi engraçado que as respostas que eu dei para a Silvia é praticamente os pontos que ela trabalha como doula da morte, né? Que é o medo, né? A morte traz medo, culpa e apego, né? Uhum. No meu caso é o medo e o apego. Culpa ainda não cheguei lá, não. Já tem 3, né? Quem tem filho tem culpa. Essa é boa. Nasce um filho, nasce uma culpa junto. Mas eu acho que o apego e o medo do desconhecido, né? Como trabalhar isso, né? E existe como trabalhar isso numa fase que, por vezes, é tão curta? Eu brinquei com a Silvia que ela chega de roupa preta e o machadinho. Olha lá, olha o lenço da Silvia. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu tenho a minha bandana, meu kit doula. E assim, é preto para destacar, uma caveirinha em branco. Que é o que a gente é, né? Porque se tirar uma radiografia, todos aqui vai aparecer a mesma imagem, né? Somos todos mortais, passamos pelos mesmos processos de medo, de culpa, de apego, né? Todos nós sentimos frio, fome, sede, saudade, amor, raiva. E tá tudo bem, né? Então, esse permitir faz parte do que é trabalhado, né? Lembrando que doula é uma palavra de origem grega, que a pronúncia correta seria doula. Doula. Mas a gente fala doula. No parto também. Começou muito o movimento com as doulas de nascimento, né? As doulas de parto. Significa mulher que serve. Hoje não é aplicada unicamente ao gênero feminino, porque o cuidado, durante muito tempo, ele foi atribuído ao gênero feminino, ao papel feminino. Só que nós somos luz e sombra, feminino, masculino, positivo e negativo, yin yang, né? Aquele complemento. Então, tudo que se relaciona ao cuidado é o papel da doula. Então, existe doulos? A gente fala doula. É doula mesmo. Mas ele não flexiona em gênero a palavra, né? Aqui no Brasil, a gente flexiona, né? Então, é isso que eu ia perguntar. Aqui no Brasil, vocês flexionam a palavra para o gênero, doulo. E você conhece doulos? Sim, porque, na verdade, assim, como eu falei, a minha formação foi na primeira turma. E de lá para cá já houveram várias turmas, né, com homens e mulheres. Na turma que eu fiz, já tinha, né, já tinha homens, enfermeiros, médicos. Que legal. É bem bacana. E aí, é uma profissão que é engraçado. Você estava mostrando umas ferramentas, eu não sei se dá para dar close aqui, ó, mas ela tem vários controles, né, ó, só para vários controles. É igual um processo de coaching, de mentoria, que você registra. Eu nem conhecia, né, os processos de coaching e mentoria. Mas... Que você anota, que você pontua, até para ter indicadores, né? Exatamente. Uma mulher da TI, matemática, trabalhar com um processo altamente subjetivo, ela está conseguindo tangibilizar o processo. Na verdade, tem uma equipe comigo que está fazendo isso, porque a gente atende, é fácil quantificar homens, mulheres, se fez o prontuário, se não fez, a idade e tal, isso é mais fácil. Mas eu gosto desse trabalho do indicador qualitativo, e é o mais difícil realmente. Como é que aceitou ou não aceitou? Era o paciente, era o acompanhante, o acompanhante era familiar, técnico, cuidador. A gente está tentando amarrar e nessa condição, assim, como é que foi antes e o depois? Até porque você tenha dados e que no futuro vocês possam prover estatísticas. Será que a condição do paciente muda quando ele está diante da família? Ou será que muda quando ele está diante de um cuidador? Será que a percepção do trajeto dessa pessoa, desse caminhar para a morte, pode ser impactado por quem está do teu lado? Né? Eu acho que no futuro vocês vão ter, por ser uma profissão nova, vocês vão ter no futuro estatísticas, vocês vão prover dados para vocês poderem ajudar no futuro, porque isso pode mudar muito a condição de tratamento paliativo no futuro.
né? E quando eu olho você com as ferramentas, para mim fica aí o lado da psicóloga fala assim, cara, nem sempre a linguagem acessa, né? As emoções são um espaço muito íntimo e nem sempre a linguagem dá conta de traduzir toda a emoção que está dentro do ser humano. É fato. E é fantástico você usar ferramentas para poder ajudar nesse caminhar, né? Até porque você usa ferramentas com pessoas que conseguem e podem falar. E outras. Ou não podem falar, ou ouvir, né? Ou ver. Então você lida com... Tem que carregar uma maleta de ferramenta, né? Eu tenho a minha bolsa. Minha bag aqui. Tem caveirinha, tenho aquele personagem do Viva a Vida é uma Festa. Tornar isso também um espaço mais lúdico, né? Exato. Mais leve, né? Isso. Um dos papéis da doula é levar leveza, sabe? Num ambiente que é pesado, carregado. Levar cor numa coisa que é só cinzenta, só sofrimento. Porque ao longo da vida, quando a doula de parto traz a gente chega na margem do rio e entra na canoinha. E a gente vai remando. Tem dia que tá frio, tem dia que tá quente, tem dia que a água tá com uma correnteza forte, tem dia que a gente está cansado. E ao longo dessa travessia existem ilhas que a gente pode parar, descansar, se reabastecer de boas lembranças e algumas coisas assim, que eu falo que são ilhas de esperança. Todos nós vamos fazer essa travessia. Existem alguns momentos que a gente consegue emparelhar a canoinha, porque a canoinha só tem lugar para um. Então a doula sempre emparelha a canoa do lado de quem está chegando na outra margem. Entendeu? E a gente vai conversando, tipo assim, a gente tem medo, porque não sabe o que tem naquela terra. Ninguém voltou para contar, gente. Até hoje, ninguém voltou para contar. E assim, tô cansado. Vamos parar e vamos descansar. Lembra daquelas histórias? E como é que é isso? Você construiu uma história, porque você contar a sua história, tem muitas ferramentas. Então não é uma coisa... A doula da morte e mesmo a doula de parto, ela traz no DNA, cuidar é uma coisa que está na nossa ancestralidade. Seus olhos brilham, né? Eu gostei da placa que tem lá fora, somos apaixonadas pelo que fazemos. Eu tenho isso. Visível. Porque é vida. Porque eu tô com... Quando a pessoa morrer, morreu. Que bom que eu pude emparelhar a minha canoinha, mas aí tem gente que está nas outras canoas, a gente vai resgatando e vai trabalhando. É um trabalho muito artesanal. O que eu costumo dizer é o seguinte, quanto mais a gente estuda, e eu estou finalizando uma pós-graduação em cuidados paliativos e terapia da dor. Por quê? Eu preciso ter uma maleta de ferramenta, um repositório que me possibilite improvisar, porque cada pessoa é uma digital única. Então, de repente, eu vou precisar trabalhar com você numa linguagem e com você em outra. E esse é o mágico da coisa. E, assim, eu tenho que ter uma certa ressonância, eu tenho que ter aquela capacidade de buscar em mim alguma coisa que vai numa camada do inconsciente, onde somos muito parecidos, né? E aí tem muitas possibilidades. Então, não é que seja uma coisa, segurar na mãozinha na hora que morre. Não é isso. A gente trabalha assim, vamos fazer uma anamnese, quem é você? E a gente começa num papo, porque eu tenho que ter uma vinculação para a gente poder ter abertura, né? A ponto de chegar e falar assim, vamos planejar seu funeral? Você quer ser cremado ou você quer ser enterrado? Porque quando uma pessoa morre, você trouxe a questão da morte repentina, né? A gente não pensa na morte, mas quando ela acontece... Sempre antes da hora, tá? A pessoa pode estar ali com uns 300 anos com a mordida. Tá na hora extra, como diz uma amiga minha. Podia ficar mais 5 minutos. Mas ainda fica. A gente chora. A gente é apegada. É um apego. E assim, é natural, é humano. Quem não tem de perto não é normal. Só que ela sempre chega antes da hora, mas quando ela chega, ela carrega consigo um pacote que até algumas semanas atrás eram cerca de 80, 90 decisões que você tem que tomar. Hoje já pulou para 120. Imagina você numa condição de ruptura de um vínculo, porque dói pra caramba. Muito.
o teu mundo presumido que a culpa é do Renato Russo, que falava que tudo era para sempre, temos todo o tempo do mundo. Não temos. A única coisa que a gente sabe. E aí depois ele corrigiu, o para sempre sempre acaba. Sempre acaba. A gente não pensa nessa segunda frase, né? E aí o que acontece? Nessa ruptura há um sofrimento. Imagina nesse sofrimento você arcar com essas 90 decisões que você nunca parou para pensar, que é uma coisa tão certa, a única certeza que a gente tem. Então assim, quando a pessoa está para morrer, eu preciso saber. Porque eu trabalho num contexto de home care, que é assim, você quer ser cremada ou você quer ser enterrada? Porque se quiser ser cremada, eu preciso da assinatura de 2 médicos. É uma coisa prática. Aí eu tenho que trabalhar. Você quer doar órgãos ou não quer doar? É possível doar ou não é? Porque às vezes a pessoa quer, mas a condição do processo de falecimento pode não permitir no home care, o reaproveitamento. Né? Só as córneas. No home care, dificilmente você tem muita coisa para doar. Né? Só as córneas, dependendo só as córneas. Tá meio podre lá, né? Não, é porque, assim, a morte num ambiente hospitalar permite tornar a manutenção da máquina para a extração dos órgãos. Em home care não é questão... É diferente, entendeu? É diferente. Se eu morrer, sei lá, de tropicar, cair da minha própria altura... Não dá tempo de cuidar, de preservar. Os olhos têm maior duração. Então, normalmente... E aí, o que acontece? Você vai ser cremado ou enterrado? Vai ser enterrado aonde? Qual cemitério? Já tem jazigo? Não tem. É teu, é familiar? Tem que comprar? Você vai querer o quê no velório? Como é que vai ser? Quem você quer que avise? Tem alguma questão pendente que você queira? Qual roupa você quer? Você vai querer batom? Que cor é o batom? É muita coisinha, né? 90, hoje está em 120 decisões. E eu acho que quem está ouvindo pode estar pensando assim, tá, mas batom, a roupa é tão pequeno perto do morrer, né? Mas é uma coisa tão respeitosa dar a ele a condição de torná-lo ativo, enquanto ele ainda pode, numa condição que 90% das vezes, quando a gente adoece, a gente vai para o lado do passivo, né? A gente se torna paciente. A gente passa a não ter nome por vezes, passa a ser o dono do leito tal, que a humanização hospitalar trabalha muito isso. E aí você retoma a condição de ativo, de sujeito da sua própria vida, de decidir isso. Esse é o papel mais mágico, porque a gente resgata os valores que estão naquela pessoa. Né? Então, assim, por que batom vermelho é uma coisa pequena? A Silvia a vida inteira morreu. Usou nude, porque batom vermelho, tá lá no caixão de batom nude. Gente, isso não combina com ela. Não tem a ver com os valores. Mas a pessoa pode expressar. Eu quero morrer em casa. Você já parou para pensar na sua melhor morte e na sua pior morte? O que você está fazendo para ter essa melhor morte? Alguém tem que saber, né? Tem dinheiro? Não tem? Como é que está a finança? Você quer eleger alguém para ser o procurador de saúde, para falar por você quando você não puder falar, para defender essas coisas? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Existem muitas ferramentas, muitas técnicas, porém, como disse sabiamente Jung, que eu sou apaixonada, domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas. Porém, diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Porque a sua maior ferramenta é você. Exatamente. Às vezes leva tempo para você vincular e a pessoa se abrir e falar da própria morte. E às vezes é o seguinte, o paciente fala, eu falei, o senhor está melhor hoje, né? Que bom. Eu só pareço estar melhor. Não, para com isso, você está melhor. A pessoa não dá espaço para a pessoa expressar. E assim, a gente quando está com gripe, a gente sabe que o corpo fala, né? Quando a gente está morrendo também, a gente sabe. Que a canoinha está chegando do lado de lá. Só que existe a negação. No processo de morrer, a Kubler-Ross falou bastante, né? Tem a negação, tem a barganha, onde você fala, meu Deus, eu não tenho isso, não tenho, imagina, tá errado o resultado. Aí vem a barganha, ai, minha Nossa Senhora, por favor, se eu me curar, eu vou comer 3 melancias em pé, de costas para a parede, né? Não dá certo. Aí dá raiva. Nossa Senhora, eu tenho raiva de você, porque falei, fiz o que e você não fez. Da raiva, você passa para a depressão. Caramba, tem que encarar isso. E, por fim, vem a aceitação. Quando você pega um paciente nessa fase de aceitação, normalmente os outros estão ainda no processo de negação e de raiva. É difícil você coabitar todas as fases juntas. A gente entra num tabuleiro de xadrez e tem que olhar com muito carinho, porque o coração é um território sagrado demais para a gente entrar calçado, sabe? A gente tem que tirar o calçado, tem que entrar com humildade, praticar o não saber, escutar o que aquela pessoa
tem para dizer. Acolher as dores, porque são muitas. É muito. Eu não tô nem aí com a dor física. Mentira, porque se estiver doendo, isso é normal da doença. Não é. Me irrita profundamente quando eu escuto isso, né? Tem maneiras de manejar medicamentos e tirar a dor física, mas e as outras dores, né? Nem sempre eu tenho um psicólogo. Eu falo que eu gostaria de ter terapia na cesta básica, não tem. Então, a gente acolhe esse emocional e tenta trabalhar. É um momento de muita dor. E a gente não acolhe, muitas vezes, o paciente, que às vezes ele está ali com Alzheimer, uma demência, não consegue dizer. Mas o que a sua mãe gostava? Gostava de ser chamada de Mariazinha. E a audição e o tato são os últimos sentidos que se desligam. Então, a gente vai trabalhando. Então, quando eu consigo, eu converso com o paciente e vou construindo esse legado. Numa primeira conversa, eu faço assim, a anamnese. Do jeito que o médico faz. Que tá em volta, né? Mas do ser que está ali não é mais um alto executivo, não é mais uma pessoa rica, ele só tem tempo de ser. É o único. Ele de existir, né? Provisoriamente, porque ele vai partir para um outro lado. Mas a gente faz essa anamnese, quando possível, com o paciente, ou se não tem uma linha de comunicação, com um familiar mais próximo. E ele consegue traduzir, por ter maior vinculação, quais eram os valores. A gente trabalha nesses valores. Então, nessa anamnese, eu vou vinculando, passo por um próximo passo, que é fazer o prontuário afetivo. E para mim, não importa se ele tem uma DPOC, dependente de O2, não sei quantos litros, usa GTT, usa morfina, usa escopolamina, não me importa isso. Mentira, importa, porque eu fico de olho também. Porque lembra do mar de conhecimento com 2 centímetros de profundidade? A gente ainda está no corpo físico, é preciso conhecer. No processo ativo de morte, o paciente está com febre. Isso é um fenômeno normal, natural, que a desregulação térmica acontece. Aí você consegue trabalhar com o técnico e trazer um pouco de calma para isso. Aí parte para o prontuário afetivo. Qual o maior sonho do seu pai? Qual é a comida que ele mais gostava? E a sua mãe gosta de ser chamada como? De Mariazinha. Quando você chama Dona Mariazinha, há uma expressão diferente. Idosos. Via de regra, os filhos falam, ou eles mesmos falam, eu não gosto de intimidade. Né? Não precisa gritar, eu escuto bem. Porque o pessoal chega e fala, seu João, tá tudo bem com o senhor? E fala assim, eu escuto. Então, a gente entra com uma outra abordagem, mas alma humana para alma humana. Mais cuidadosa. Mas com técnica, com ferramenta, né? Não preciso estar ali o tempo todo. E esse monte de material aí? Isso faz parte da minha caixinha, da minha doula da bag, né? A bag da doula. Eu tenho vários formulários, que é o que eu falei para você, né? Que eu ponho o prontuário afetivo pregado na parede para todo mundo saber que ela gosta de ser chamada de Dona Mariazinha. Desse prontuário afetivo, eu consigo captar algumas coisas. Por exemplo, o hobby dela era sair no centro espírita. Então, vamos pôr no plano de cuidados aqui. Tem condição de sair uma vez por semana? Vamos na casa espírita? Eu gosto muito de passear no parque. Então, uma vez por semana, vamos passear. Se tem condições, é tudo dentro do que é possível. Eu estou muito tranquila com as minhas finanças, mas eu estou muito preocupada com com o meu legado. Minha caixa de fotografia precisa ser organizada. Vamos organizar. Meu intelectual, eu sinto tanta falta de ler. Nossa, eu queria tanto assistir uma missa. Põe a missa na televisão. Hoje tem missa na televisão. Então, a gente vai resgatando e constrói um plano de cuidados com a ciência. Tanto da família... Eu bato, é isso aqui mesmo, você quer? Então, a gente vai fazer. Família, é isso aqui que precisa ser feito. Técnico. Até porque existe um processo que é quase humano, que é quando a pessoa está doente, você vai tentar prover a ela alimento, cuidados que são básicos, né? Então, às vezes, isso parece assim, mas eu vou levar, mas não. E às vezes, eu falo que assim, quando a pessoa adoece por muito tempo, a dinâmica da família, a família e as pessoas como indivíduo mudam muito, porque a doença, ela vai calejando você, né? Então, tem dia que a pessoa está muito bem,
tem dia que ela tá muito mal. Aí no dia que tá muito mal, você fala assim, ai meu Deus, e aí você repensa tudo. Aí muda a dinâmica toda. Aí a família corre pro hospital e volta pro... E quando tá no hospital, né? Corre ou pra casa. Ou, vai levar pra casa. Cara, mas vai levar pra casa e vai morrer? Como é que a gente fica com a casa depois? Se alguém morreu na tua casa, naquele quarto, naquele local, como é que faz? E o espiritismo trabalha a questão de que, às vezes, quando a pessoa melhora, é quando ela tá se organizando para ir embora. Né? Porque é o momento em que a família, quando tá bem o paciente... Relaxa. E aí sai de cima para que de fato a pessoa possa descansar. E aí, tanto que eu falo quando alguém fala assim, nossa, fulano estava muito mal e melhorou pra caramba, agora vai. Eu falo, ih, lascou. Agora tá na hora de... A pessoa tá indo embora. No Nordeste, né? Eles chamam da visita da saúde. Eu achei lindo o termo, né? Mas você vê, e não é culpa. É uma das coisas que a gente trabalha muito, é o medo, a culpa e o apego de quem está partindo. Com frases, de acordo com o que a gente fez na anamnese, vai fazer sentido para a pessoa. Não adianta falar de espiritismo para uma pessoa extremamente católica, sem evangélico. E vice-versa. Né? Então, assim, o que acontece? A gente tenta trabalhar dentro desses valores, por isso que é importante essa visão 360. E, às vezes, é uma coisa que, assim, o paciente era ateu. Já chegou para mim um caso desse. O paciente era ateu e a esposa estava desesperada, porque ele estava em coma e ele ia morrer sem aceitar Jesus. Né? De quem é a dor? Da esposa. Da esposa. Você tem que acolher e trabalhar. Sim. Chama o líder Ela religioso. Não importa de ser de quem é genuína, né? Conversa com o líder religioso para acolher e trabalhar aquilo. Então, esse é o papel da capelania. Então, eu fico trocando meu chapéu. E me diz uma coisa. Se você tivesse que, por exemplo, tem da Kubler-Ross, tem entre autores que falam sobre as principais questões que as pessoas trazem no momento da morte. Isso se confirma? Muito. De fato, de fato. A questão de o quanto deu tempo para as coisas que eram de fato importantes, o quanto que queria ter ficado mais tempo com a família. Quais são, se você tivesse que elencar, as 5 principais, não digo causas de remorso, mas os 5 assuntos, as 5 principais pautas que na posição do paciente, eles mais te trazem? Teriam feito coisas diferentes. Arrependimento. Os arrependimentos teriam feito coisas diferentes. Se arrependem de não ter se cuidado antes. Se culpam por não ter se cuidado antes, sabe? E aí eu uso um mantra que eu gosto de fazer assim. Eu me perdoo por não ter me perdoado antes. Você fez o que achava que era o melhor possível. O que era possível naquela hora. Então, a gente tenta trabalhar esse tipo de coisa, entendeu? Você faria diferente hoje? Sim. E naquela época, você fez o que achava melhor ou você fez porque você queria derrubar a ponte? Não, eu achava que era o certo, mas eu faria diferente. Tudo bem, mas volta naquele contexto, você fez o seu melhor possível. Eu me perdoo por não ter me perdoado antes. Então, assim, a culpa vem com peso. Tem muito medo de ser esquecido. Medo de morrer sozinho. Medo de causar o sofrimento para o familiar, de dar trabalho, então, e todo mundo vai dar trabalho, num certo ponto, né? Todo mundo vai dar trabalho. Agora, cabe a gente que está vivo, e aí é uma ferramenta que eu uso muito com os familiares que estão passando por aqui, por esse processo, tem coisa que eu consigo trabalhar com os pacientes, às vezes tiro uma cartinha, aponto o dedinho ali e tal, e às vezes tá com muita ansiedade, que é muito comum. A autoestima vai lá embaixo, gente, porque, pô, imagina para um homem que tá com uma sonda vesical de demora. Sim. Né? Então, a morte é o novo sexo, né? Outro tabu. Um tabu tão grande, eu acho que tá pior, tá mais tabu do que o próprio sexo. E aí você vê, por exemplo, eu lembro daquele filme Intocáveis. Lembra? Fantástico. Não sei se vocês vão lembrar 2 situações. Uma que ele fala assim, como é que você faz para uma mulher, como é que é? Tal. Não, existem outras, porque ele só mexe da cabeça para cima, né? E ele fala, não, a orelha, por exemplo, ele leva o cara numa cadeira de rodas, numa casa de massagem, a mulher só fica aqui fazendo... Não sei se vocês lembram dessa cena. A gente não trabalha, né? A pessoa tá viva. Né? Outra coisa, nesse filme também, eu gosto muito desse filme, tem uma hora que ele fala assim, pô, mas o cara, ele foi preso por causa disso, daquilo, e por que você tá com ele, né? É porque quando toca o meu telefone, ele simplesmente estende. Ele não olha a minha condição de deficiente. Para ele, eu sou uma pessoa.
Então, a gente busca resgatar a dignidade, tratando a pessoa como uma biografia, não como um paciente com câncer, paciente com CA, né? E essas cartinhas aí, carta na mesa pra quê? Cartas na mesa e cartas das escolhas sagradas. Tem essa aqui, minha lista também, que eu vivo fazendo listinha. O que nós vamos fazer essa semana? A gente faz. O que a gente vai fazer hoje? To-do list é sempre importante. A autonomia possível ao paciente. Essas aqui, eu tive uma experiência com uma paciente. Não foi legal. Porque ela efetivamente encarava a morte, estava que nem aquele dementador do Harry Potter, sabe? Aqui do lado dela. E aí mais ou menos assim que eu encaro. Mas a morte, São Francisco de Assis chamava de irmã morte. Né? Imagina que a vida, eu adoro essa metáfora, a vida imagina aquele biscoito delicioso, sabe? Que você não quer que acabe nunca? Aquele último que você deixa. Nossa, aquele biscoito que é caro, é calórico, te deixa carregada de culpa porque você se entupiu de coisa multiprocessada, de caloria, mas é uma delícia. Lembra? Aí você compra aquele pacote de biscoito que pagou em euro, aquele troço. Aí você come um biscoito por vez. Você não come um atrás do outro que nem a gente come traquinas, sei lá, não vou fazer merchan aqui. Um biscoito qualquer. Você come um e devagarinho, sabe? Aquela coisa que você vai se deliciando. Porque você sabe que aquele pacote de biscoito vai acabar, cara. E é caro. Você não consegue comprar, Eu costumo dizer que a vida é um pacote desse biscoito. Cada dia, cada oportunidade é um biscoito que você está comendo. E ele tem que ser... Não é comer como se fosse o último, mas como se fosse único. E cada dia é único, né? Eu falo, eu me arrepio, porque é assim que é. E ao mesmo tempo o último que você fica com medo de comer, porque aquilo vai acabar, não deixa de ser um pedaço da morte, né? Exatamente. E aí, o que a gente trabalha com essas cartas, né? A carta das escolhas sagradas e a cartas na mesa. As duas são derivadas, as cartas na mesa é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, baseadas no Go Wish. Essa também, mas tem uma visão um pouco mais vinculada ao que é sagrado. E isso é uma particularidade que eu também gosto de tratar no lance da capelania. Isso aqui eu trabalho com os familiares, porque às vezes, e é muito efetivo, porque eu vou jogar com os teus valores, né? Vem cá, vamos supor que você vai morrer daqui a 1 ano. O que é importante para você? Você escolhe 15 cartas. Aí daqui a pouco... Para tudo, só um minutinho. Você já parou para pensar? Se você tivesse que morrer daqui a 1 ano, o que é importante para você? O que você mudaria ou deixaria de fazer, ou faria que ainda não está fazendo? Calma que não acabou. Escolhemos as 15 cartas, você descartou metade do baralho, beleza? Vamos discutir esse baralho no próximo episódio? Pode ser, pode ser. Eu vou jogar, hein? Socorro! Vou fazer comigo esse exercício. Que medo da Kátia! É porque aí você vai analisando as suas prioridades. Eu vou dar um spoiler e a gente acaba aqui, pode ir pro teu baralho. Mas assim, 1 ano, tá bom, não é mais 1 ano, agora você tem 6 meses. Reduz mais. Ou tem 1 10. mês. Escolhe um mês. Você tem 1 mês, escolhe 5. Ai, só meu tem Deus. 1 dia, escolhe a mais importante. Quero fazer. Isso a gente trabalha com os familiares porque tem uma lá que assim, não ser entubado. Aí você fala, eu acho que ele também não ia querer ser entubado. Aí você respeita a decisão. Enquanto nos preparamos para o próximo episódio, recadinho do coração. Então, o que chega no final é o medo, o arrependimento. O medo, a culpa. A culpa, o apego, o arrependimento. E a gente tem que lembrar, e aí o recadinho do coração é o que eu falei para vocês, essa frase, porque assim, tem um livro que se chama Psicologia da Evolução Possível ao Homem. A gente tem um limite possível, né? Eu não consigo andar plantando bananeira o tempo todo. Eu tenho uma limitação. Então, essa evolução possível tem que fazer com que a gente lembre que a gente faz o nosso melhor possível. A gente precisa procurar fazer o melhor possível. E uma frase que eu gosto muito, eu uso muito com os pacientes, até os que não são comunicantes, eu falo no ouvido. Eu me perdoo por não ter me perdoado antes. Porque a gente sempre busca fazer o melhor. Né? Eu me perdoo por não ter me perdoado antes. É uma frase poderosa. Hein? Libertadora. Libertadora. Tem que falar e sentir de verdade. Né? Até a próxima. Obrigada, pessoal. Nos encontramos em breve.